Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse mypicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei, combar nunca é demais. Ou não. E bem, meus amigos, eu estou aqui pra falar justamente sobre uma parada, estou aqui pra falar sobre aqueles de quem não falamos. Bem, meus amigos, eu estou aqui pra falar justamente sobre as cartas anti-handtraps, ou seja, anti-defesa. Da pouca defesa que você tem pra poder se defender dos opressores. Pois é, basicamente são os opressores tentando oprimir os oprimidos, que é o ciclo natural da vida. Puta que pariu, filosofei. Agora é só partir pro abraço. Não, meus amigos, na verdade estou aqui para falar sobre algumas questões que geralmente a gente não pensa sobre, até porque a gente geralmente pensa sobre o que está presente e o que está certo, pelo menos do ponto de vista do competitivo, do metagame em si, mas eventualmente é interessante a gente trazer algumas reflexões fora do espelho para a gente tentar falar sobre algumas situações, na verdade hipotéticas, mas que podem se tornar realidade num passe de mágicas. E hoje eu quero estar falando justamente sobre as cartas que são feitas para ser anti-handtraps. Hoje temos aqui o nosso querido College by the Grave, que está limitado hoje em dia, mas além dele você tem também a Triple Tactic Talents, que é a TTT, a carta mais maldita da humanidade. Tudo bem, convivemos com essas 4 cartas de maneira tranquila, na verdade nem tão tranquila assim, mas estamos, quem sabe quando virá o Crossout Designator, que é mais uma carta que tem exatamente o papel de te punir por tentar se defender. E hoje vamos tentar debater um pouquinho sobre essas questões. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então o jogo, como todos sabem, ele evoluiu. A evolução realmente é uma questão natural de qualquer coisa que seja criada. Então, tendo em vista essa evolução, os decks ficaram muito fortes. Mas muito fortes mesmo. Como eu fiz no meu vídeo, que você pode ver aqui, falando de como primeiro, coisas de por que é tão ruim o metagame ser tão diverso e por que a Konami não pode lançar box novas com decks decentes do jeito que ela vem lançando. Porque o jogo está engessado, todos os decks são muito bons e eles estão com power level tão alto que é difícil você simplesmente criar um deck novo que não seja completamente absurdo sem hitar tudo que existe, porque mesmo que você hite 5 decks, vai ter mais outros 5, 10 decks que são de fato muito bons e quem sabe pode competir com os decks novos que a Konami vai lançar. Então você pega o Shang-Jian, ou Sword Soul, chame como você quiser, você pega o Flandreese, que pode morrer um beijo, uma handtrapzinha, single handtrap pode matar a porra do Flandreese, e você pega também o deck de Evil Twin, por exemplo. Enfim, são decks bons, de fato eles são, mas você consegue competir tranquilamente, mas tranquilamente jogando com Dragon Link, com Brigade, com esses decks e afins, Virtual World, você consegue competir tranquilamente. Então é muito complicado da Konami fazer isso, e muito disso está envolvido por causa do power level que os decks se encontram hoje. Todos os decks são muito fortes. Se você leva jogada de qualquer deck que seja, cara, você perdeu esse jogo. Você precisa se defender. Pra quem não viu, recentemente eu fiz um vídeo falando do podcast referente ao formato do Spyro, e lá foi quando meio que começou essa questão. Em 2016 o jogo acelerou, então você tinha, por exemplo, o Monarca, que você simplesmente não podia deixar ele jogar, então usavam-se Mestes, Veiler, não existia o Ash, coitado, eventualmente usavam Ogres, algumas cartas que tentassem te defender pra você não tomar o FTK que o deck fazia. E o early game era uma coisa muito, muito impactante. Foi a partir dali que começou a se popularizar com grande intensidade a questão dos Garnet, porque quanto mais impactante é o jogo, você deixa a ter valor para um jogo de tempo. Então, o jogo de tempo fica muito defasado. É importante você ter o impacto inicial. Então, por esse motivo, você troca meio poder por versatilidade e resiliência no decorrer do jogo. O que isso significa? Por exemplo, o Burning Abyss sempre foi um deck que
prezou bastante pela consistência e pela versatilidade dele durante o jogo. Só que, nesse formato de 2016, o Bernabéus teve que deixar de jogar puro, ele teve que jogar com Phantom Knight pra poder aumentar o poder dele, porque o início tinha que ser muito mais impactante e eles te ajudavam um pouco a Go in Second. E não só isso, geralmente o BA sempre vai usar cartas que dão valor, principalmente naquela época que tinha Grafia 1 e Sierra 2, por exemplo, ele tinha 3 Bia, então era muito legal o jeito que você jogava, mas você tinha que usar uma carta como, por exemplo, Speedroid Terrotop. Se você parar pra ver o Terrotop, ele é muito bom, de fato, ele é realmente muito bom. Um card Terrotop fazia, mano, full combo em qualquer deck de Extra Link na época que existia Firewall, Mermail, Summon Sorcery e afins. Eu sei, por isso que ele foi limitado inclusive, mas num deck como o BA, ter o Terrotop é ruim, não no começo, mas quando você para pra pensar na quantidade de jogos que você comprou o Terrotop, usou ele no começo e depois você vai começar a ser ruim comprar outros Terrotops sem spot pra usar, você passa a ver que isso no curto prazo, no longo prazo, não valeria a pena. Mas como o jogo, a curto prazo, o jogo imediato, precisa ser impactante no início, essa questão do futuro deixa de fazer sentido. E eu não penso nela, eu quero fazer impacto agora. Daí vieram vários engines que usavam vários gadgets, por exemplo, o Brilliant Fusion ganhou muita força aí na época do ABC, por exemplo, e afins. Daí em diante, por isso que ele começou a ser mexido. Por que eu falei tudo isso? Porque o power level das cartas aumentaram de lá pra cá. Aumentaram tanto que, se você vê o cara jogando, você não joga. Porque ou ele te dá FTK, ou ele faz uma mesa que você não quebra, e isso não deixa de ser um FTK. Por isso, as Hand Traps são cartas cada vez mais importantes no jogo. O jogo só não quebrou por completo, como se fosse um palito de dente puxado por um lutador de sumô, porque existem as Hand Traps. E as Hand Traps são uma das cartas mais justas que existem, porque elas fazem isso, elas tentam segurar. É claro, o mundo ideal é aquele onde existem Hand Traps, todas estão disponíveis para você utilizar, e você não utiliza, porque é muito melhor eu deixar o cara construir a play dele, porque ele não vai ganhar de mim só porque ele jogou, tá? Ele não ganha de mim só porque ele jogou, e aí eu consigo tentar quebrar a mesa dele. Não é muito melhor? Porque aí eu deixo dar valor pra toda a carta que eu tenho. Eu vou fazer um jogo de valor com o oponente. E não só um jogo, cara, se eu não der interação dele aqui via Hand Trap, eu nem joguei ainda. Mas eu preciso interagir com ele, senão eu perco. Que porra de injustiça é essa? Quando você passa a se sentir obrigado a ter que usar 12, 15 Hand Traps, fica errado. Até porque isso é uma limitação de design pra decks. Porque se eu vou lançar um deck que precisa de muita carta pra jogar e ele não tem espaço pra tech, automaticamente ele tá fora do jogo. Para pra pensar nisso. Por que Pêndulo, coitado, é um deck que não existe há muito tempo. Ele não tem espaço pra tech. Não tem. Não é só a mecânica de Pêndulo que é injustiçada. Ela é muito forte. Para pra ver um jogo de Pêndulo pra você ver como ele é forte. Se ele joga, ele ganha de todo mundo. É muito forte. Mas ele não é consistente na forma com que ele ganha os jogos, porque ele simplesmente não pode ir segundo, porque ele não tem tech e aí todo mundo que joga ganha dele, porque foi primeiro, entendeu? Isso é muito complexo, e isso aconteceu por causa da evolução do jogo, tá? A evolução do jogo fez a gente chegar nisso, e muito disso se deve... O jogo evoluiu tanto que até mid-range se joga, ele comba, mid-range comba. Ser mid-range não significa mais fazer um semi-control, é combo. O Prankids, se você não der interação na porra do primeiro Prankids que é no grave, fodeu Bahia, maluco. Você tá fudido, você vai perder aquele jogo. A vantagem de valor que ele faz, junto com Double Hijack, é muito alta, fora a quantidade de techs que ele tem. Então, quando o jogo chega assim, fica estranho. E a única coisa que não pode existir é você ser punido pela tentativa de tentar impedir o oponente de ganhar de você só porque ele ganhou no dado. Isso simplesmente não deve existir. E aí é que entra as cartas como na vibe das que eu citei no início. Isso começou a vir com, por exemplo, o College by the Grave. Foi a primeira dessa leva de cartas que eu vou falar aqui, foi o College, ele veio primeiro, tá? Ele veio como sendo uma carta incrível, que é uma carta com efeito muito bom, se você para pra ver de fato, é um efeito realmente muito, muito bom, mas ele foi lançado numa coleção, nem lembro qual é a coleção, mas aí ele veio como promo de uma box, né? Special Edition de uma box, porque ele ia vir na box seguinte, tá ligado? E aí ele veio como comum, se eu não me engano. A partir daí, você, se tivesse um deck de combo, você podia combar, e aí você tinha uma certa chance de comprar um College, e o cara que for te dar Hand Trap num ponto-chave que você ia brincar, você pode dar Hand Trap nele, banir a Hand Trap dele e ganhar o jogo porque você fez o combo passar. Duvida de mim? Vê o replay de Yu-Gi-Oh! Pro da galera lá do YouTube e esses bagulho que fazem vídeo de Yu-Gi-Oh! Pro aí. Vê os jogos lá da época de 2018, eu acho que foi quando lançou o College. Ou foi antes, 2017, eu não me recordo realmente quando que veio essa coleção. Flood, Flames of Destruction, então realmente foi 2018. Vê os replays lá, cara. Todos os jogos, o cara sempre tinha um College. O combo sempre passava, é um montão de Garnet. Mas, no summon do cara, que ele ia tomar a interação e brincar, ele dava o College. Então é como se você tivesse um Extender. Você descartou uma carta da mão do cara e começou com 4 cartas. Mas foda-se, como só precisa de uma, os decks passam a prestação de uma carta pra fazer jogada.
Não importa se eu tenho 4 na mão e eu descartei uma pra descartar uma carta do oponente que ia parar o meu combo. Não importa, tá ligado? Eu vou dar full combo e vou ganhar dele. Então o College foi a primeira carta que veio nessa vibe. Percebe o quão injusto é? Só por essa parada que eu falei, é muito injusto. O early game fica muito mais impactante do que ele deveria ser. Porque ainda você impede o cara de te impedir de ganhar dele só porque você ganhou no dado e começou o jogo. O que é completamente injusto e fora da realidade. O College foi a primeira carta que veio nessa vibe. A Konami foi lá e, se eu não me engano, ela semi-limitou o College. Teve muita gente que chorou por causa disso. Mas chorou muito porque o College foi semi-limitado. E quando o College foi limitado, então, meu Deus do céu, que injustiça. O meu deck de coitado, ele toma um Ash e se fode. E aí o College é a única forma que eu tenho de me defender do Ash que o burguês safado que comprou o Ash vai dar no meu deck for fun. Nossa, que injustiça. Limitou o College só porque é carta comum. Konami, mercenária e capitalista. Pois é. Então, desculpa se o cara impediu você de dar FTK nele, tá? Ele só queria jogar. E aí o College corta a interação entre os jogadores, o que definitivamente não é o que deve acontecer no Yu-Gi-Oh! Mas ela foi limitada pra alegria de muitos. Mas a Konami não dá ponto sem nó. E ela fez a limitação do College porque vinha um College 2.0, que era o TTT. O TTT é uma carta simplesmente fora da realidade, porque se o oponente ativa um efeito de monstro durante a main phase, você pode ativar qualquer um de 3 efeitos. E são efeitos de 3 cartas banidas. Primeiro, você compra 2 cartas sem custo, Pot of Greed, show, parece decente. O segundo efeito, você pega um monstro do oponente pra você ir até o fim do turno, não nega os efeitos, ele pode atacar, ele pode fazer tudo, você só toma o controle. Foda-se, sem dar alvo. Olha a mão do oponente, pega uma carta da mão dele e devolve pro deck. Puta que pariu, isso não faz sentido nenhum. Isso é a definição de o que não deve existir. Por quê? De novo, como que o oponente vai... A Konami, ela tentou dar uma de malandril isso aqui e dizer que essa carta te ajuda a tentar quebrar campos. Porque, pra quem não lembra, lá em 2019, a Konami percebeu que essa vibe tava um pouco negativa, já que, desde o formato do Golki, por exemplo, a galera tava do Spyro também, e aí veio um pelo mais FTK, e aí depois veio o Golki, e a galera tava enchendo o saco da Konami, ban Firewall e ban esse tipo de coisa. Ninguém aguenta mais jogar com esse tipo de formato, tanto que em 2019 o formato foi meio mid-range, mas ainda tinha um Thunder Dragon daquele jeito, Denji, FTK e o caralho. Então a Konami pensou, gente, realmente, a gente tá desequilibrando essa parada aqui. Vamos tentar dar uma vibe melhor pra isso? Vamos lançar cartas que inibem combos. Olha só que ideia genial. Vamos lançar o Nibiru, o Dimensional Shifter, que, diga-se de passagem, é carta escrota também, porque ele não inibe só combo, né? Qualquer mid-range precisa de Grave. Daí o mid-range se fode também, o que... Ok, tudo bem, mas existe. E aí lançaram o Dark Ruler No More. Beleza, põe cartas pra quebrar campo, o que definitivamente precisa existir. Pra poder fazer isso, é claro, ela foi lá e baniu o Instant Fusion, por exemplo, que era melhor banir o Millennium White, porque Instant Fusion é uma excelente carta Going Second, e limitou o Mind Control e limitou o Pancratops, que eram cartas muito boas Going Second, mas que todo mundo podia ter no seu próprio deck e eram extremamente baratas, porque eram meio antigas e o Pancra era comum. Enfim, voltando pro TTT, tentaram dar essa vibe pra ele, porque você toma o controle de monstro do oponente sem dar alvo. Então como que você pode fazer isso? Bom, ignorando a questão de depois tomar hand trap, como que você triga o TTT? O cara fez o campo inquebrável, então obviamente vai ter efeito de monstros pra ativar. Você tenta jogar, o cara nega, e aí você, bum, TTT na sua cara, vou roubar o teu outro monstro que não deu efeito ainda, mas que pode negar monstro e não nega spell. Por exemplo, o cara tem lá Dragon, Crystal Wing, baitou o Dragon, você vai lá e rouba o Crystal Wing, por exemplo. Ou você rouba o Dragon e mata o Crystal Wing dele com o teu Dragon. Ele nega, foda-se, ele não morre, você dá o efeito de novo, porque ele foi... Tá, eu não fui feito nenhum bicho amarelo porque eu pensei no Virtual World, mas enfim. A parada era essa. Eles tentaram camuflar, mas obviamente que a parada é, se eu tomo uma hand trap, eu tenho 2 chances. Porque indo segundo, foda-se, não é o ideal. Mas indo segundo, eu tomo uma interação do cara via hand trap que iria bricar o meu combo, mas a probabilidade do meu combo bricar com uma hand trap é muito baixa. Porque os decks conseguem fazer cada vez mais jogadas inteiras, gerar o deck completamente todo com uma carta, com uma única carta. E isso é problemático por causa dessa carta também, porque se eu tenho a capacidade de fazer meu combo inteiro com uma carta, uma interação não vai ser suficiente para me parar, principalmente se o cara for segundo, porque se o cara for segundo e eu estiver indo primeiro, porque nesse caso, as hand traps que eu tomo não são hand traps que, digamos assim, tiram o meu bicho da mesa, tá ligado? Não é um Solemn Strike que nega e destrói, a menos que seja o Gama, mas o preço é muito caro. Enfim, não é esse tipo de interação que eu tomo, mas se eu tomar qualquer coisinha, Veilen, Permanence, Veilen, Ash no começo, Bell, esse tipo de coisa, se eu tomar, eu posso dar o TTT e eu tenho 2 opções. Ou eu compro 2 cartas, eu preciso de uma pra jogar, mas meu deck tem Extender, tem esse tipo de coisa. Então eu comprando 2 cartas, se eu não tiver Extender ainda, eu posso achar. E aí eu posso fazer full combo dele como se nada tivesse acontecido. Beleza, o cara descartou uma carta porque sim. Ou, se o meu combo passar mesmo assim, porque eu já tenho o Extender na minha mão, eu olho a mão dele. Meu Deus, o cara tinha 5 cartas.
5 cartas, o cara me deu uma hand trap, eu vou olhar a mão dele, vou tirar uma da mão dele, e a carta que eu vou tirar é a carta-chave que ele usar ou pra quebrar o meu campo, ou pra tentar jogar, sei lá. E eu vi a mão dele, eu sei as cartas que ele tem, eu vou fazer jogada baseada nas cartas que ele tem. Eu não preciso mais ter medo de hand trap, ou se ele tiver hand trap e eu for tirar uma outra carta de jogada, porque a hand trap dele não me prejudica mais, foda-se, eu vou jogar de acordo, ou não vou nem tomar aquela hand trap, foda-se, tá ligado? Não faz o menor sentido. E esse tipo de carta pune o cara por se defender, e aí é foda. Mas de novo, a Konami não dá ponto sem nó. Então eu acho que o TTT é uma carta desgraçada e ela vai ser mexida. Eu acho que ela vai. Ela é uma carta secret, talvez não seja mexida agora, ela foi lançada em ROTD. Qual é o nome dessa coleção? Não lembro. Mas enfim, eu acho que não faz muito tempo que o TT foi lançado, né? Foi na coleção do começo desse ano? Não me recordo. Realmente eu não me recordo. Mas eu acho que tá no range de vir na Mega Team. Vindo na Mega Team, se ela vier, a Konami vai reprintar e depois ela vai mexer. Ela vai banir o TTT? Não acho isso. Eu acho que ela vai limitar. Mas ela limitando, ela vai limitar por um motivo. Não é por saúde do jogo, é porque vai vir o Crossout. E o Crossout Designator, pra quem não sabe, eu acho que eu tenho que colocar a transição entre essas cartas, né? Crossout Designator. Crossout, pra quem não sabe, você declara um nome de carta, bana uma carta com o mesmo nome do seu deck, e se fizer, até o fim desse turno, os efeitos da carta são negadas. Enfim, no campo, com aquele mesmo nome. Beleza? Entendeu o que acontece? É como se fosse um college, só que você não precisa banir o bicho do grave do cara, você vai banir do teu deck, tá? É melhor que o college, tá? É melhor que o college, porque se o meu deck é de combo, eu uso um montão de carta de combo e 3 college, o cara dá hand trap, eu dou o college na hand trap dele. Se eu uso o crossout, por exemplo, se o cara me dá uma hand trap, eu tenho que dar o crossout e eu tenho que ter aquela mesma carta. Ou seja, eu tenho que usar hand trap, obrigatoriamente. Eu posso fazer um pack de 3 crossout, um Ash, um Veil e um Impermanence no meu deck, e um Nibiru? Posso fazer isso. Mas pelo menos você precisa ter um esforço, se o teu deck não cabe, por exemplo, tá ligado? Se o teu deck já é mid-range, não é esforço nenhum, porque você vai banir as cartas que você já tem no teu deck. Beleza, pode ser que você tenha uma carta na mão e se for por isso, tudo bem, beleza. Mas o crossout faz isso. Só que o problema não é em decks mid-range que já tem espaço pra essas decks. O problema, isso até também é uma outra parada, tá ligado? Porque tá vindo, o fato de você precisar de só uma carta pra jogar e ser um deck de combo e a jogada ser opressiva, você pode chamar o Prankish de mid-range, por exemplo, mas é um combo que ele faz. E aí eu chamo de mid-range, por exemplo, mas é um combo que ele faz, se ele joga, ele ganha. Se você não deu interação de Mage, Ash, Gama lá no primeiro bicho e ele tem push, você perde do mesmo jeito. Fica muito chato, fica muito estranho. Então, meio que é um deck de combo mesmo sendo mid-range. Então, se você toma a jogada dele, você se fudeu, tá? E daí, mesmo assim, pelo fato dos decks virem fazendo a play inteira com uma única carta, faz com que ele tenha espaço pra usar tech. Mesmo sendo deck de combo, semi-combo, chame como quiser. Mesmo sendo assim, o Dragon Link é um exemplo disso. Você pode usar 9 hand tranquilamente. Virtual World, ele é inconsistente. Não é confiável, eu sei, mas mesmo assim você pode usar 12 hand traps lá tranquilamente, pode usar 11, 10, tá ligado? É um número altíssimo, nunca antes utilizado na história por deck de combo, porque eles sempre precisavam de mais cartas. 10, 12 hand trap era o número que a gente usava no formato do Spyro, porque era um deck que cabia muita hand trap, nunca antes utilizada, 12 hand traps no deck. O Salamangreat usava 12 hand traps, tudo bem, pode sair você podia aumentar e tal, mas o Salamangreat, que era um deck conhecido, oh meu Deus, ele só usa tech, usava 12, tá ligado? No máximo. E era um deck fraco, de mid-range, precisava dar hand trap pra ganhar. O deck de combo faz isso hoje, porque ele precisa de uma carta pra jogar, tá ligado? Isso é foda. Isso faz com que o crossout fique muito mais valoroso do que ele ter o potencial de ser. Porque deck de combo, por fazer jogada com pouca carta, consegue usar essa merda. E por que eu tô falando disso? Porque tudo isso aqui vai ficar uma em cima da outra. A Konami não baniu o College pra lançar o TTT, e a Konami não vai banir o TTT pra lançar o Crossout. Significa que elas vão coexistir. Eu acho que a Konami não é tão filha da puta a ponto de deixar 3 TTT e 3 Crossout quando lançar. Ninguém garante que o Crossout não vai vir na próxima coleção de Burst of Dashing. Eu acho que não tem spoiler e ela seria o importe do Japão. Então eu acho que geralmente esses importes demoram um pouquinho mais pra serem anunciados pra gente aqui no TCG, né? Então, até porque não começou a sair nenhum spoiler ainda, tá ligado? Ainda tem isso, pode vir agora. E é um momento delicado pra isso acontecer. É um momento muito delicado pra isso acontecer. E se acontecer e ficar com essas cartas, tem noção que vão ser 7 cartas. 3 Crossout, se lançar, 3 TTT e 3 College. É tudo que o deck de combo quer. Ele vai ficar anti-hand trap. Como que eu faço? Eu deixo ele com Bafu, vou jogar com um monte de Dark Rule horríveis, que é horrível na match de mid-range, só é bom na match de controle, de combo, perdão, tá ligado? O jogo vai ficar desequilibrado, vai ficar quebrado, vai ficar ruim. Por isso que eu acho que a Konami não é tão filha da puta, ela vai limitar o TTT, mas mesmo assim, você vai ter um College, 3 TTT, um TTT, 3 Crossout. Tudo bem que pelo menos essa é a melhor combinação possível, porque o Crossout pelo menos precisa usar o Garnish, então o deck vai ter que usar todas essas cartas. Pra usar essas cartas ele tem que tirar meus carros em trap, porque ele tem espaço pra usar, e aí, a menos que seja o Dryton, coitado, ele não consegue, graças a Deus, porque precisa de muita carta, e aí você vai ter 6 cartas dessas aqui pra te proteger
proteger de tomar hand trap no oponente, sendo que o teu deck é a porra de deck de combo que se passar você ganha. Obrigado, justiça. É isso aí. E é isso que nos espera, e é disso que, sei lá, eu tenho medo. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte. E se você quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.